O sol do meio-dia no norte de Minas não perdoa. Ele castiga. Não é apenas calor. É uma entidade física, um peso de chumbo derretido que empurra a poeira vermelha contra o chão rachado e faz o ar tremular como se a realidade estivesse prestes a se dissolver. Na varanda da fazenda Boa Esperança, Madalena sentia esse peso nos ombros, nos ossos e, principalmente, no silêncio que habitava aquela casa grande demais para uma mulher sozinha. Aos 39 anos, Madalena era a regente de uma orquestra muda. Os currais estavam vazios, exceto por 2 vacas leiteiras que mugiam sua sede com a língua de fora. O cafezal, orgulho do falecido coronel Teodoro, seu pai, era agora um cemitério de galhos secos e retorcidos, erguendo-se do solo esturricado como mãos de esqueletos, pedindo clemência ao céu azul e indiferente. A casa colonial, com suas janelas de madeira de lei e paredes de adobe espessas, rangia, não por causa do vento, pois o vento morrera há semanas, mas pelo assentamento lento e doloroso de uma estrutura que desiste de ficar em pé. Ventre seco, terra seca, era o que diziam. Madalena sabia. As palavras não precisavam ser ditas na sua frente para serem ouvidas. Elas viajavam no olhar de pena do vendeiro em pedra azul, no sorriso condescendente do gerente do banco, no suspiro das beatas da igreja. O marido, Otávio, fora embora 5 anos antes. Levou o carro, o pouco dinheiro que restava na conta conjunta e a dignidade dela, deixando para trás apenas a aliança em cima da mesa de fórmica e a confirmação pública de que a falência da Boa Esperança era total, financeira e biológica. Madalena permaneceu, não por heroísmo, mas por uma teimosia geológica, herdada das pedras daquela região. Ela não tinha para onde ir, e a terra, mesmo moribunda, era a única coisa que não a julgava. Foi nesse marasmo de desesperança que o som de passos quebrou a monotonia da tarde. Não era cavalo, nem motor. Eram botas, pesadas, arrastadas, mas com um ritmo constante. Madalena ergueu os olhos. Da costura remendava uma camisa que já era mais linha do que tecido, e olhou para a estrada de terra que serpenteava morro acima. Um homem caminhava sob o sol a pino. Ele surgia da poeira como uma aparição bíblica, mas sem a glória. Carregava uma mochila de lona militar, desbotada e suja, num ombro, e uma caixa de ferramentas de metal, daquelas antigas e pesadas, no outro. A figura era alta, magra, mas de uma magreza de arame retesado, não de fome. A pele era de couro, curtida por sóis de muitos estados, e o rosto estava coberto por uma barba por fazer de semanas, escura e irregular. Madalena não se moveu. A espingarda calibre 20, velha companheira de noites insones, estava encostada na parede caiada, a um braço de distância, mas ela não a pegou. Havia algo na marcha daquele estranho que não sugeria ataque, mas sim uma exaustão terminal. Ele não olhava para os lados, não sondava o terreno como um ladrão. Olhava para a frente, focado apenas em colocar um pé diante do outro. Ele parou na porteira. A madeira da entrada estava podre, pendendo de uma dobradiça enferrujada que gritava sempre que alguém tentava abrir. O homem parou, observou o mecanismo quebrado. Sem pedir licença, sem olhar para a casa, ele soltou a caixa de ferramentas no chão. O baque metálico ecoou seco. Ele tirou um alicate do bolso traseiro da calça jeans, que estava branca de poeira, e com 3 movimentos precisos e brutais, retorceu o arame, ajustou o pino e alinhou a madeira. Abriu a porteira. Silêncio. Fechou. Silêncio. O rangido havia desaparecido. Só então ele olhou para a casa. Seus olhos encontraram os de Madalena na varanda. Eram olhos pretos, fundos, de quem já viu estradas de mais e destinos de menos. Ele pegou a caixa, colocou a mochila nas costas e subiu a alameda de mangueiras secas. Parou no primeiro degrau da escada de pedra. O cheiro que emanava dele era forte. Suor antigo, graxa, estrada e fumo de corda. Água, ele disse. Não foi um pedido, foi uma constatação de necessidade. A voz era rouca, grave, como pedras rolando no leito de um rio seco. Madalena apontou com o queixo para a talha de barro no canto da varanda, onde uma caneca de alumínio amassada repousava sobre a tampa de madeira. O filtro tá cheio. A água é de mina, ainda tá fresca. O homem caminhou até lá.
Seus movimentos eram econômicos. Ele encheu a caneca e bebeu em um único gole longo, o pomo de Adão subindo e descendo violentamente. Encheu a segunda. Bebeu. A terceira, ele derramou um pouco sobre a nuca e a testa, a água escura de poeira escorrendo pelo pescoço e manchando a camiseta cinza de Eletrônica Souza, que já vira dias melhores. Ele suspirou, um som profundo que parecia esvaziar seus pulmões de todo o ar quente da estrada, e se virou para ela. Deus lhe pague. Deus anda esquecido destas bandas, respondeu Madalena, seca. O senhor vai para onde? Para onde o pé levar? E o pé tem rumo? O norte. Ouvi dizer que tem barragem sendo construída lá para cima. Obra grande. Precisa de braço e de ferro. Madalena o avaliou. As mãos dele, agora descansando ao lado do corpo, eram imensas. Os dedos eram grossos, as unhas curtas e sujas de óleo preto que nem sabão de soda tirava. Eram mãos que sabiam a diferença entre quebrar e consertar. Mãos de quem moldava o mundo físico. O senhor entende de quê? Ela perguntou, os olhos descendo para a caixa de ferramentas. De motor a diesel, de cerca de arame liso, de telhado, de encanamento, do que estiver quebrado. Madalena olhou para o telhado do paiol, onde as telhas coloniais estavam deslizando perigosamente, ameaçando desabar sobre o trator Ford antigo que não ligava há 3 anos. Tenho um telhado que precisa de jeito, e um trator que virou peso de papel. Eu não tenho dinheiro para pagar pouso, eu não tenho dinheiro para pagar conserto. Eles se encararam. O sol parecia aumentar a tensão, zumbindo nos ouvidos. Troca? Ele perguntou. Comida, pouso no quarto dos fundos da casa, ela não o deixaria dormir no paiol. Não era bicho e água limpa. Em troca do telhado e de fazer aquele trator pegar. O homem olhou para o trator, uma carcaça azul desbotada sob o galpão. Avaliou o trabalho, avaliou a fome que sentia. Qual a graça da senhora? Madalena. Bento. Só Bento, só Bento. Nome de santo, vida de pecador. Ele estendeu a mão. Madalena hesitou por uma fração de segundo. A mão dela, calejada pela enxada e pela lida doméstica, sumiu dentro da dele. O aperto foi firme, seco, sem segundas intenções, apenas o selo de um contrato de sobrevivência. Os dias seguintes foram uma dança estranha e silenciosa. A presença de Bento alterou a gravidade da fazenda Boa Esperança. Ele acordava antes do galo que, aliás, estava rouco e magro. Madalena ouvia, da sua cama, o som da bomba d'água manual sendo acionada no quintal, o barulho da água caindo na bacia de metal. Bento se lavava no frio da madrugada, e logo depois o cheiro de café forte invadia a casa. Ele não esperava que ela o servisse. Ele fazia o próprio café no fogão a lenha, com uma destreza que irritava e fascinava Madalena. Quando ela chegava à cozinha, às 5h30, o bule já estava quente e ele já estava fora. Bento atacou o telhado do paiol como se fosse uma guerra pessoal. Ele subia e descia a escada com maços de telhas nos ombros, equilibrando-se nas vigas podres com a agilidade de um gato do mato. Madalena observava da janela enquanto lavava a louça. Via os músculos das costas dele se moverem sob a camisa suada, a concentração absoluta no rosto barbado. Ele não cantarolava, não falava sozinho, ele trabalhava com uma seriedade religiosa. Na terceira tarde, o barulho do motor explodiu. Madalena estava na horta, tentando convencer pés de couve raquíticos a sobreviverem, quando ouviu o estrondo, seguido por uma tosse mecânica, e, finalmente, um ronco estável e ritmado. O trator. Ela correu até o galpão, limpando as mãos no avental. O trator Ford, antes morto, agora tremia com vida, soltando fumaça preta pelo escape vertical. Bento estava sentado no banco de metal, uma chave inglesa na mão, o rosto manchado de graxa e um sorriso que transformava seu rosto. Não era o sorriso de escárnio ou de polidez, era o sorriso puro de quem venceu a entropia, de quem fez a máquina obedecer. Ele a viu e desligou o motor. O silêncio voltou, mas agora parecia menos opressivo. Era o bico injetor, disse ele, descendo. Estava entupido com borra de diesel velho de 10 anos. E a bateria estava morta. Fiz uma ligação direta com a do gerador velho. Você fez funcionar. Máquina quer trabalhar, dona Madalena. Máquina parada sofre mais que gente.
Gente parada também sofre. Ela pensou, mas não disse. O almoço está pronto. Frango com quiabo. Os olhos dele brilharam. Era a primeira vez que teriam carne na semana. Durante a refeição, sentados na mesa de madeira maciça da cozinha, o silêncio foi quebrado apenas pelo som dos talheres. Bento comia com voracidade, mas com educação. Limpou o prato com um pedaço de pão. O serviço tá feito, disse ele, finalmente. O telhado tá firme, o trator tá rodando. Amanhã cedo sigo meu rumo. Madalena sentiu um frio no estômago que não tinha nada a ver com a temperatura ambiente. O pânico subiu pela garganta. Se ele fosse embora, o silêncio voltaria. O trator quebraria de novo. A porteira voltaria a ranger. E ela continuaria sozinha, esperando o fim, esperando o primo Rogério vir tomar o que era dela. Bento. Ele parou com a caneca de café no meio do caminho até a boca. Senhora, você disse que ia para o norte procurar obra. É o plano. E se a obra já tiver acabado? E se não tiver vaga? Ele deu de ombros. A estrada provê. Ou mata. É o risco. Madalena levantou-se e foi até a janela. O sol da tarde dourava o pasto seco, transformando a miséria em uma paisagem de pintura a óleo, bonita e triste. Eu tenho uma proposta. Bento recostou-se na cadeira. A madeira rangeu sob seu peso. Não tenho dinheiro para comprar o trator, se é isso. Não é venda. É sociedade. Ele riu, um som curto e seco. Sociedade? Eu tenho uma caixa de ferramentas e 3 mudas de roupa. A senhora tem. Ele gesticulou ao redor. Isso tudo, mesmo caindo aos pedaços, vale algum dinheiro. Vale dívida. O banco quer a terra. O meu primo, Rogério, quer a terra. Ele diz que, como não tenho filhos, não tenho para que segurar 70 alqueires. Diz que a família Teodoro acaba em mim. Madalena virou-se. A luz da janela batia em suas costas, deixando seu rosto na sombra, mas sua voz era firme como aço. Eu preciso de alguém que faça essa fazenda produzir, que conserte as cercas, que are a terra, que faça a água chegar no pasto alto. Eu preciso de um braço forte. A senhora pode contratar um peão. Peão quer salário no fim do mês. Eu não tenho dinheiro agora. Eu tenho terra. Ela caminhou até a mesa e apoiou as mãos na madeira, inclinando-se em direção a ele. Fica. 1 ano. Nós vamos trabalhar essa terra. O que der de lucro, dividimos meio a meio. E, no final desse ano, se você ficar e a gente reerguer a Boa Esperança, eu passo a escritura de 30 alqueires para o seu nome. Bento ficou imóvel. O relógio de parede tiquetaqueava alto. 30 alqueires. Para um homem que nunca teve onde cair morto, aquilo era um reino. Era a diferença entre ser um vagabundo e ser um senhor. É muita terra por 1 ano de suor, dona Madalena. Onde está a pegadinha? O primo é perigoso? Tem agiota na porta? O primo é um abutre, mas é covarde. O problema não é ele. Ela respirou fundo. Era agora. A vergonha queimava seu rosto, mas a necessidade era maior. A condição é outra. A terra passa para o seu nome, se você me der um filho. Bento piscou. 1, 2 vezes. O rosto dele não mudou, mas seus olhos ficaram cautelosos. Como é? Você ouviu. A senhora quer um reprodutor. É isso? Como um touro premiado? Não. Eu quero um pai. Madalena sentou-se novamente, as pernas tremendo. Eu fui casada 10 anos. Nada vingou. Os médicos diziam que era o estresse, ou a alimentação, ou Deus sabe o quê. Meu marido, ele não era homem de vigor. Era fraco de corpo e de alma. Foi embora me culpando. Mas eu sinto que meu corpo ainda pode. Eu tenho 39 anos. É a última chance. O último suspiro. Ela olhou para as mãos de Bento sobre a mesa. Se eu não tiver um herdeiro, o Estado ou o banco levam tudo quando eu morrer. O Rogério leva antes disso. Ele diz que sou galho seco. Eu quero provar que ele está errado. Quero deixar meu sangue nessa terra. Bento levantou-se abruptamente. A cadeira caiu para trás com um barulho. Ele andou pela cozinha, as mãos na cintura, a respiração pesada. Isso é loucura. A senhora não me conhece. Eu posso ser um bandido. Posso ter matado gente. Você consertou minha porteira antes de pedir água. Você pediu licença para entrar. Você trabalhou 3 dias sem reclamar. Olhos não mentem, Bento. Você tem suas dores,
mas não é homem ruim. Ele parou de costas para ela, olhando para o fogão apagado. E se não pegar? E se o problema for? Da senhora, se em 1 ano não tiver criança, você leva 10 alqueires pelo trabalho braçal e segue seu rumo. É o pagamento pelo seu tempo. De qualquer jeito, você sai com terra. Ele se virou. O rosto estava tenso. Havia desejo ali? Havia ganância? Ou havia apenas a mesma solidão que ela sentia? E a criança? Se nascer, fica aqui. É minha. É sua. Se você quiser ir embora depois, vai. Mas o registro é seu. O nome é seu. Para ninguém contestar. Bento olhou para ela. Viu as linhas de expressão ao redor dos olhos, a boca firme, o cabelo preso num coque severo que mal continha os fios rebeldes. Viu uma mulher encurralada, lutando com as únicas armas que lhe restavam. 30 alqueires, ele murmurou. Papel passado. E o resto é consequência. Você dorme no meu quarto. O silêncio voltou, denso, carregado de eletricidade estática. Bento caminhou até ela, levantou a cadeira caída e sentou-se novamente. Ele olhou no fundo dos olhos dela, procurando qualquer sinal de zombaria. Não encontrou. Eu aceito o trabalho na terra. Aceito a sociedade. Quanto ao outro assunto, sim, a gente vê se o santo bate. Não sou bicho para cruzar por ordem. Tem que ter respeito. Madalena soltou o ar que prendia. Respeito não vai faltar. A transição não foi romântica. Foi tectônica. 2 placas continentais colidindo lentamente. Na primeira semana, Bento mudou suas poucas coisas para o quarto principal. O cheiro dele tabaco, graxa e sabonete de aroeira começou a impregnar os lençóis que cheiravam a lavanda velha. A primeira noite foi constrangedora. Madalena vestiu sua melhor camisola, branca e casta, e deitou-se rígida na borda da cama. Bento entrou depois do banho, vestindo apenas uma calça de pijama surrada. Ele parou na porta, hesitando. Boa noite, ele disse, a voz grossa. Boa noite, ela respondeu, olhando para o teto. Eles dormiram em lados opostos da cama king size de jacarandá, com um abismo de colchão entre eles. Mas o dia a dia começou a tecer os fios que a noite não conseguia atar. Eles trabalhavam como condenados. Bento cumpriu a promessa. Ele reergueu as cercas da divisa sul, esticando o arame até suas mãos sangrarem, garantindo que o gado dos vizinhos não invadisse. Ele consertou a bomba do poço artesiano, descendo 30 metros na escuridão úmida para trocar a válvula de pé. Quando a água jorrou límpida e forte no tanque de alvenaria, Madalena riu. Foi um riso enferrujado, que arranhou sua garganta, mas saiu. Água! Ela gritou, molhando o rosto no jato da mangueira. Bento a observava, encharcado, sujo de lama, com aquele meio sorriso no canto da boca. Eu disse que a terra tinha sede, dona Madalena. Só precisava cavar mais fundo. A intimidade cresceu na cozinha, não no quarto. Cresceu enquanto ela ensinava a ele que não se coloca cebola no feijão antes do alho. Cresceu quando ele trouxe para ela um filhote de siriema que encontrara órfão no campo, e os dois passaram a noite alimentando o bicho com conta-gotas. Na terceira semana, o primo Rogério apareceu. Madalena estava na varanda debulhando milho seco quando a caminhonete prata, excessivamente limpa para aquelas estradas, encostou. Rogério desceu, a barriga proeminente forçando os botões da camisa polo. Mada, minha querida, vim ver se você já criou juízo. O prazo do banco está estourando. Eu trouxe o contrato de venda. É pegar ou largar. Madalena nem se levantou. A terra não está à venda, Rogério. Deixa de ser burra, mulher. Ele explodiu, subindo os degraus. O verniz de civilidade estalando. Você tá falida. Tá velha. Tá sozinha nesse fim de mundo. Quem vai cuidar de você quando as pernas falharem? Os fantasmas? Ela não está sozinha. A voz veio da lateral da casa. Bento surgiu, segurando uma foice. Ele não a empunhava como arma, mas como uma extensão do braço. Estava sem camisa, o tronco brilhando de suor, fuligem e pedaços de capim. Ele parecia uma força da natureza, uma árvore que aprendeu a andar. Rogério recuou um passo, quase tropeçando. Quem é esse vagabundo? Seu novo caseiro? Sou o sócio, disse Bento, parando ao lado da cadeira de Madalena. Ele colocou a mão no encosto da cadeira dela, um gesto possessivo, protetor, e a conversa acabou.
A dona da casa disse, não. Rogério olhou de Bento para Madalena e um sorriso malicioso, nojento, curvou seus lábios. Ah, entendi. Arranjou um macho de aluguel para esquentar a cama. Que baixo nível, priminha. O coronel deve estar se revirando no túmulo. Bento não gritou. Ele apenas deu um passo à frente, invadindo o espaço pessoal de Rogério com uma violência contida que era aterrorizante. O senhor tem 3 segundos para entrar naquele carro. Se não entrar, eu vou assumir que o senhor veio roubar gado. E aqui a gente trata ladrão de gado com chumbo e sal. Rogério ficou pálido. Entrou no carro e saiu cantando pneu, levantando uma nuvem de poeira vermelha que Bento e Madalena assistiram assentando lentamente. Obrigada, disse ela, a voz baixa. Não agradeça. Praga a gente corta na raiz. Naquela noite, a barreira na cama se rompeu. Não foi planejado. Foi a adrenalina. Foi a raiva de Rogério. Foi a gratidão. Bento tocou o ombro dela no escuro. A pele dele era quente, áspera. Você tá tremendo, ele sussurrou. É raiva. Deixa eu tirar. O beijo não foi técnico. Foi faminto. Tinha gosto de pasta de dente e urgência. O corpo de Bento era pesado, sólido. Um mapa de cicatrizes e músculos que Madalena explorou com mãos trêmulas. Ele a tocou com uma reverência que Otávio nunca tivera, como se ela fosse feita de vidro temperado forte, mas preciosa. Quando aconteceu, não foi apenas pelo filho, foi por eles. Foi o grito de 2 solitários afirmando que estavam vivos. Os meses seguintes foram de uma fertilidade cruel na terra, mas silenciosa no ventre. A fazenda renascia. O milho cresceu alto e verde, balançando ao vento como um exército de esperança. As vacas pariram bezerros saudáveis. O dinheiro começou a entrar devagar, com a venda de queijos que Madalena voltou a fazer e que Bento levava para vender na feira da cidade, na caçamba da velha Ford Pampa, que ele também ressuscitara. Mas a cada ciclo da lua, o sangue de Madalena descia. Cada vez era um luto particular. Ela se trancava no banheiro, olhava para o tecido manchado e sentia o peso da idade, o peso da promessa. No 4º mês, ela chorou nos braços dele. Não tá pegando, Bento. Minha terra é podre. Shhh. A terra precisa de tempo. Você tá ansiosa. O corpo trava quando a mente aperta. O tempo tá acabando. O Rogério tá cercando a gente com advogados, se não tiver herdeiro. Esquece o herdeiro agora. Pensa em nós. Como vou esquecer? Foi o trato. O trato mudou. Não mudou para mim. Eles brigaram. Foi a primeira briga feia. Pratos voaram. Palavras duras foram ditas. Bento dormiu no paiol naquela noite. Madalena sentiu a cama imensa e fria novamente e percebeu, com terror, que a falta dele doía mais do que a falta do filho. Ela estava se apaixonando pelo meio, não pelo fim, e isso era perigoso. Então veio novembro. E com novembro, o céu escureceu de um jeito que os antigos diziam ser prenúncio de dilúvio. Não chovia daquele jeito há 20 anos. O céu se abriu e despejou um oceano sobre o sertão. O telhado gotejava. O rio no fundo do vale rugia como uma besta ferida, subindo metros em horas. A represa do açude! Gritou Bento, entrando na cozinha encharcado, a água escorrendo da capa amarela. O ladrão tá entupido com galhos. Se a água subir mais meio metro, a parede de terra estoura e leva o curral de baixo. O gado tá lá! Gritou Madalena. Saíram para a tempestade. O mundo era água e lama. O vento açoitava o rosto, cegando. Chegaram ao açude. A água barrenta lambia a crista da barragem. Bento amarrou uma corda na cintura e entregou a ponta para Madalena. Segura firme. Vou descer para limpar a grade do ladrão. É suicídio, Bento. A correnteza tá muito forte. Se estourar, a gente perde tudo. Segura. Ele se jogou na água escura. Madalena firmou os pés na lama, enrolou a corda nos braços e rezou. Rezou para todos os santos que ignorara nos últimos anos. Sentiu os puxões violentos na corda enquanto Bento lutava contra troncos e lixo acumulado. De repente, a corda afrouxou. Bento! Nenhuma resposta. Apenas o rugido da água. Bento! Madalena puxou. Nada. O pânico a invadiu, frio e absoluto. Ela não pensou. Amarrou a corda num tronco de eucalipto e se jogou na água. O frio cortou sua respiração.
A correnteza a puxava para baixo, para a morte barrenta. Ela tateou no escuro, os dedos roçando em madeira, pedras, até encontrar tecido. Puxou com uma força que vinha do útero, das entranhas. Bento estava preso num galho submerso, inconsciente. Ela lutou, chutou, puxou, até soltá-lo. A água os arrastou, mas ela conseguiu agarrar a margem. Arrastou o corpo pesado dele para a lama. Bateu no peito dele. Gritou. Ele tossiu água, engasgou, respirou. Abriu os olhos, atordoado. Viu Madalena debruçada sobre ele, chorando, o rosto coberto de lama, linda e aterrorizada. Você é doida, mulher, ele sussurrou. Você ia me deixar sozinha, seu desgraçado. Ela bateu no ombro dele, depois o abraçou. Abraçou com tanta força que doeu. Naquele momento, na lama, sob a chuva torrencial, eles souberam. Não era mais negócio, nunca mais seria apenas negócio. Mas a vida não é um filme, e a biologia não se curva à poesia. Janeiro chegou. O prazo de 1 ano se aproximava, e o ventre continuava liso. Madalena começou a sentir tonturas, calores repentinos. O coração disparava. É agora, ela pensou, com uma esperança tímida. O enjoo, a tontura, ela não contou a ele. Pegou a caminhonete e foi à cidade, ao consultório do Dr. Almeida, médico velho que fizera seu parto 39 anos atrás. Doutor, eu acho que consegui. Estou sentindo os calores, o atraso. O Dr. Almeida fez os exames. O ultrassom, o exame de sangue. O silêncio na sala branca era ensurdecedor. Ele tirou os óculos e limpou as lentes na camisa. Madalena, minha filha, quantos meses? Não é gravidez. O atraso, o calor, é o climatério. Menopausa precoce. Seus ovários pararam. As tonturas, o calor, são os hormônios baixando, não subindo. Não. A palavra saiu pequena. Não pode ser. Seu útero tem cicatrizes antigas, fibromas. Mesmo que ovulasse, seria quase impossível segurar. Sinto muito, Mada. A natureza encerrou o ciclo. Madalena saiu do consultório sem sentir as pernas. O sol lá fora parecia zombar dela. Acabou. A linhagem Teodoro morria nela. O primo Rogério venceria. E Bento. Bento iria embora. O acordo era claro. Um filho ou a separação. Ela dirigiu de volta para a fazenda em transe. Chegou ao entardecer. Bento estava na varanda, lixando uma peça de madeira. Ele ergueu a peça quando a viu. Era um berço de madeira de lei, entalhado à mão, com passarinhos nas bordas. A visão daquilo quebrou Madalena ao meio. Ela subiu os degraus, passou por ele sem olhar e entrou no quarto. Começou a jogar as roupas dele numa mala. Madalena, o que houve? Ele apareceu na porta, o formão na mão. Acabou. O que acabou? Tudo. Fui ao médico. Não tem bebê. Nunca vai ter. Eu estou seca, Bento. Seca como essa terra maldita antes de você chegar. É menopausa. Acabou. Ela jogou a mala aos pés dele. O acordo está desfeito. Pegue seus 10 alqueires. Eu já deixei a escritura assinada no cartório. Pode passar lá amanhã. Pegue sua terra e suma. Vá fazer filho em mulher que preste. Bento olhou para a mala. Olhou para ela, o rosto vermelho de choro e fúria. Lentamente, ele chutou a mala para longe. Não, não o quê? É o contrato. Eu limpei a bunda com o contrato faz tempo. Você quer a terra toda? É isso? O Rogério estava certo? Você é um golpista? Cala a boca. O grito dele fez a casa tremer. Bento avançou e segurou os braços dela, prendendo-a contra a parede. Não para machucar, mas para parar o tremor dela. Você acha que eu estou aqui há 8 meses, quebrando pedra, consertando cerca, dormindo com você, acordando com você, por causa de um pedaço de chão? Você disse que queria a terra. Eu queria. No começo eu queria. Mas você me deu mais que terra. Você me deu um lar, sua cabeça dura. Eu nunca tive casa. Nunca tive ninguém que pulasse na água para me salvar. Ele encostou a testa na dela. Os dois respiravam ofegantes. Eu não quero filho de outra. Eu quero ficar aqui, com você. Mas o nome, o Rogério, a herança. Que se dane o Rogério. A gente luta. A gente contrata advogado. A gente faz essa fazenda dar tanto dinheiro que compramos a parte dele, se ele vier reclamar. Mas eu não saio daqui, e você não me manda embora. Madalena desabou.
O choro veio gutural, feio, doloroso. Bento a segurou enquanto ela escorregava até o chão. Ele sentou ali com ela, no assoalho de madeira, ninando a mulher forte que finalmente se permitia ser fraca. Nós somos a família, disse ele, beijando o topo da cabeça dela. Eu, você, o trator velho, as vacas, o que vier depois, a gente resolve. A vida continuou, mas agora, sem o peso da expectativa, tornou-se mais leve. Rogério tentou entrar com uma ação de interdição, alegando que Madalena estava insana e sendo manipulada por um aventureiro. Foi uma batalha feia. Bento vendeu o carro velho dele para pagar um advogado jovem e agressivo da capital. Eles ganharam, mas custou caro. A fazenda prosperava, mas o quarto de criança permanecia fechado. O berço inacabado ficou no canto da oficina de Bento, coberto por um lençol. 2 anos se passaram. Numa manhã de terça-feira, o telefone tocou. Era da assistência social de Montes Claros. Madalena havia se inscrito no cadastro de adoção anos atrás, antes de Otávio ir embora, e esquecera completamente. O cadastro, por algum milagre burocrático, ainda estava ativo. Dona Madalena? Temos um caso aqui. É emergencial. Uma menina de 6 anos. O avô faleceu. Não tem mais parentes. Ela está no abrigo, mas não está se adaptando. Parou de comer. Precisamos de um lar temporário, talvez definitivo. A senhora tem interesse? Madalena olhou pela janela. Bento estava no trator, arando a terra para o plantio de milho da safrinha. O sol batia no rosto dele. Ele parecia feliz. Qual o nome dela? Perguntou Madalena. Clara. Madalena sorriu. Clara. Luz. Traga ela. A chegada de Clara não foi um conto de fadas. A menina desceu do carro da assistência social magra, suja, segurando uma boneca sem um braço. Tinha olhos grandes, desconfiados, olhos de quem já viu o mundo falhar muitas vezes. Ela não falou, não sorriu. Entrou na casa como um animalzinho acuado. Bento entrou na cozinha na hora do almoço. Viu a menina sentada à mesa, diante de um prato de arroz e feijão intocado. Ele parou. Olhou para Madalena, que estava tensa, encostada na pia. Bento foi até a pia, lavou as mãos e o rosto. Sentou-se à mesa, de frente para a menina. Não disse oi. Não tentou ser simpático. Ele serviu seu prato. Começou a comer. No meio da refeição, ele pegou um pedaço de queijo fresco que Madalena fizera. Cortou um cubo perfeito com seu canivete. Colocou o cubo na borda do prato da menina. Continuou comendo. Clara olhou para o queijo. Olhou para o gigante barbudo. Pegou o queijo. Comeu. Bento cortou outro pedaço. Colocou no prato dela. Ela comeu. O queijo da Madalena é o melhor do mundo, disse ele, sem olhar para ela. Mas tem que comer o feijão para ganhar mais. A menina pegou a colher. Comeu uma garfada de feijão, depois outra. Madalena, na pia, sentiu as lágrimas escorrerem silenciosas. Ela viu, naquela cena simples, a promessa sendo cumprida, não da forma que ela imaginara, não com seu sangue, não com sua barriga crescendo, mas com amor. Amor plantado em terra seca que vingou contra todas as probabilidades. 6 meses depois, Rogério apareceu novamente. Dessa vez, encontrou a porteira trancada com corrente nova e cadeado. Do lado de dentro, uma placa de madeira, entalhada à mão com capricho, dizia: Sítio, Boa Esperança, propriedade da família Souza Teodoro. No jardim, Bento empurrava um balanço que pendurara na mangueira velha. Uma menina de cabelos trançados ria, voando alto, os pés tentando chutar o céu. Madalena estava na varanda, com a mão na barriga não de gravidez, mas de riso, vendo a cena. Ela olhou para a estrada, viu o carro do primo dar meia volta e ir embora. Ela olhou para sua família, o marido que a estrada trouxe, a filha que a dor trouxe. A terra não estava mais seca. Onde existe amor, nada morre de sede. E ali, sob o sol do norte de Minas, Madalena entendeu que herança não é o que se deixa quando se vai, é o que se constrói enquanto se fica. E eles ficaram, raízes profundas, impossíveis de arrancar,